As crenças dos antigos gregos nos revelam a profunda relação que tinham não só com os animais, mas com a natureza em geral e tudo que cerca a humanidade. Elas também nos mostram que os deuses não são assim tão perfeitos e sábios como os projetamos. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos conhecer as metamorfoses da mitologia grega. Ficou curioso? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. As transformações mitológicas. Nos mitos gregos era bastante comum os deuses mudarem sua própria forma com o intuito, dentre outros, de seduzir mortais. Eles também poderiam mudar a forma dos mortais, inclusive divindades, tanto para punir quanto para recompensar por algum feito. Essas transformações tinham um papel central em diversos de seus rituais, onde eles chegavam a reencená-las para celebrar os motivos de tal transformação. Mais do que tudo, porém, estas histórias de transformação mostram um fascínio pela experiência viva e também indicam uma tentativa de compreender o mundo natural. As metamorfoses não se limitavam em alguém ser transformado em um animal, como a maior parte do nosso imaginário induz a pensar, mas também ocorria em plantas, árvores, rios, fenômenos da natureza, etc., mostrando uma profunda ligação do povo grego com o que o cercava. Dioniso e os piratas. Dioniso, o famoso deus do vinho e das festas, entre outras delícias, uma vez tomou a forma de um jovem comum e começou a vagar pelos campos gregos. Se aproximando do mar, alguns piratas o avistaram e então o raptaram, sem saber de quem se tratava. Enquanto amarravam o jovem com intenção de vendê-lo em outras margens, Acoetes, piloto do navio, percebeu algo diferente. Talvez uma armadilha de algum deus e tentou dissuadir seus companheiros da empreitada, mas eles não deram ouvidos. Quando, finalmente, Dioniso revelou sua verdadeira identidade, ele encheu o navio de videiras e bestas. Sem saber o que fazer, os piratas pularam no mar e então foram transformados em golfinhos. O deus do vinho salvou apenas Acoetes de tal maldição. Ganímedes e a águia. Para a cultura dos gregos antigos, a história de Ganímedes não soa tão absurda quanto para nós hoje em dia. De acordo com o mito, Ganímedes nasceu em Troia e era um jovem com uma beleza estonteante. Era tão bonito que despertou desejos incontroláveis no maior dos deuses olímpicos, Zeus. Zeus então planejou se transformar em uma águia para raptar Ganímedes e levá-lo ao Olimpo. Uma vez raptado, o jovem virou copeiro dos deuses e Zeus lhe deu juventude eterna e imortalidade. A relação dos dois, que incluía sexo, chegou inclusive a despertar ciúmes em Hera, esposa oficial de Zeus e rainha dos deuses. Leda e o cisne. Quando Leda, filha do rei da Etólia, Téstil, se casou com Tíndaro, a notícia de suas bodas chegou em Olimpo, despertando o interesse de Zeus pela jovem. Antes ainda de Leda se deitar com Tíndaro, Zeus se transformou em um cisne, a seduzindo e tendo relações com ela. Depois disso, Leda foi liberada para passar a noite com Tíndaro. Algum tempo depois, Leda deu à luz 2 ovos, dos quais nasceram Helena de Troia, Clitemnestra, Castor e Pólux. As versões do mito discordam quanto a quem era o filho de Zeus e quem era de Tíndaro. Europa e o touro. Mais uma vez, Zeus, tomado pelos seus desejos, bola um plano de sedução. A vítima da vez foi Europa, descendente da ninfa Io. Em forma de um touro branco, Zeus se misturou com os outros animais da corte de Agênor, rei de Tiro e pai de Europa. A jovem, enquanto apreciava os animais, se aproximou do touro para acariciá-lo e sentiu vontade de subir em seu lombo. Zeus não pensou 2 vezes e a levou para longe dali, mais especificamente para Creta. Lá ela foi feita rainha e dela vem o nome do continente homônimo que conhecemos hoje. Danae e a chuva de ouro. Zeus, ao que parece, gostava bastante de se metamorfosear, mas aqui ele foi mais criativo e até poderíamos dizer romântico. Para conquistar Danae, ele se transformou em nada menos que uma chuva de ouro.
Acrísio, rei de Argos, recebeu uma profecia que dizia que seu neto o mataria. Para garantir que a profecia não se tornasse realidade, impiedosamente Acrísio mandou prender sua filha Danae em uma câmara de bronze feita especialmente para ela, abaixo do palácio real. O plano tinha tudo para dar certo se não fosse por mais uma armação de Zeus, que, tomando a forma de uma chuva dourada, entrou pelas frestas do telhado e teve uma noite de maravilhas com Danae, que engravidou do rei dos deuses e deu à luz Perseu, mostrando para Acrísio que é inútil lutar contra o destino. A estátua de Pigmalião. Um escultor chamado Pigmalião, desiludido com as mulheres, resolveu se abster de qualquer companhia feminina. No entanto, ele resolveu esculpir o que seria a mulher ideal aos seus olhos e acabou criando a mulher mais bela de todas, segundo o mito. A escultura era tão perfeita que ele acabou se apaixonando por ela, a ponto de nomeá-la sua esposa. Em uma festa promovida por Afrodite, a famosa deusa do amor, Pigmalião implorou para que ela transformasse a estátua em carne e osso. Quando chegou em sua casa em mais um ritual apaixonado, ele percebeu que conforme a tocava ela ia ganhando vida. Pigmalião então teve seu desejo mais que realizado. Além de ganhar a sua mulher dos sonhos como esposa, ele ainda ganhou a mão da própria Afrodite, a mais bela das deusas. Daphne. Eros, o deus do amor, com raiva por ter sido ofendido por Apolo, deus da música, planejou vingança. Fazendo uso de suas habilidades, fez com que Apolo se apaixonasse por Daphne, ninfa do rio. Mas, em contrapartida, fez com que a ninfa sentisse repulsa pelo deus da música. Descontrolado por tanta paixão, ele começou a perseguir Daphne, que, se não bastasse, tinha feito um juramento de castidade. Quando Apolo achou que estava perto de alcançar seu objetivo, ela gritou por seu pai, Peneu, que então a transformou em uma árvore de louro. No entanto, isso não bastou para que acabasse com o amor de Apolo. Ele cuidou da árvore enquanto viveu e sempre carregava folhas de louro consigo. Aracne. Aracne, segundo o mito, foi a maior tecelã de todos os tempos. Qualquer um que via o resultado de seu trabalho dizia que era abençoada por Atena, deusa, entre outras coisas, da tecelagem. Mas Aracne sempre negava o envolvimento da deusa e afirmava que não devia nada a ela. Atena, atenta às declarações, resolveu visitar seu ateliê. Em conflito, as duas então decidiram fazer uma competição de tecelagem. Atena fez um tapete em que mostrava os deuses como guardiões justos e poderosos da ordem. Aracne, em desafio não só a Atena, teceu 18 exemplos de deuses que se transformaram em algo para enganar e estuprar mortais. Apesar do tema, Atena não foi capaz de reprimir Aracne. Pelo contrário, sentiu inveja de suas habilidades. Com raiva, a deusa rasgou o trabalho da mortal e a açoitou 3 vezes na cabeça. Aracne, sem suportar a dor, se pendurou em uma corda com a intenção de acabar com sua própria vida. Atena sentiu pena dela e decidiu poupá-la. No entanto, não teve tanta pena assim. A deusa a castigou transformando Aracne na primeira aranha de todas, e Aracne passou o resto de sua vida tecendo. Circe e os companheiros de Odisseu. Odisseu, o homem mais astuto de todos os tempos e personagem principal do poema épico Odisseia, que descreve seu retorno da guerra de Troia em direção a Ítaca, sua terra natal, e suas aventuras acompanhado de seus soldados. Em certa parte do trajeto, eles resolvem se lavar na costa da ilha de Ea, habitada pela feiticeira Circe, especialista em venenos e drogas, fármacos. Odisseu ordena que seus homens vão ao meio da ilha, onde tinha um palácio para averiguar. Chegando lá, Circe então convida-os para um banquete. Quando todos estavam fartos e felizes, ela tocou eles com uma varinha, os transformando em porcos. No entanto, um deles conseguiu escapar e correr para avisar Odisseu do acontecido. Com sua astúcia e a ajuda de Hermes, Odisseu consegue convencer Circe a quebrar o feitiço e devolver seus homens à forma original. Depois disso, Odisseu ainda passou aproximadamente 1 ano cheio de amores com a feiticeira, quase esquecendo de sua terra natal.
Deucalião, o Noé da mitologia grega. Na mitologia grega, Deucalião é considerado o ancestral dos gregos. Sua história e características são repletas de paralelos com as de Noé, com Deucalião inclusive tendo que construir uma arca para salvar a si e a sua esposa Pirra de uma inundação que Zeus havia enviado para eliminar a humanidade, acabando com a Idade do Bronze. Deucalião e sua esposa vagaram indefinidamente pelas águas que inundaram a Terra, até finalmente encontrarem o topo da montanha Párnaso. Depois de oferecer sacrifícios aos deuses, perguntaram como poderiam restaurar a humanidade. Hermes disse para que lançassem pedras para trás por onde passassem, o que eles cumpriram. As pedras de Deucalião se transformaram em homens e as de Pirra em mulheres, restaurando a humanidade e dando início à Idade do Ferro. E você, sabia desse lado não tão honorável das divindades gregas? Quais dessas metamorfoses você gostou mais? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!